Como eu estou lidando com burnout, ansiedade e depressão. Fala galera, aqui é o Emerson Oliveira do meu 2.0 e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como eu estou lidando com burnout, ansiedade e depressão. E o objetivo desse vídeo, como criador de conteúdo, não é um daqueles vídeos que você vai pesquisar a palavra-chave para saber se está no hype, não. É um vídeo da minha experiência aí que eu entendo, eu relutei bastante em gravar esse vídeo, mas eu entendo que isso pode ajudar outras pessoas, então vou compartilhar aqui a minha experiência e já quero deixar claro, não sou médico, não sou psicólogo, psiquiatra, então tudo que eu disser nesse vídeo é pela minha experiência e eu recomendo que você procure um profissional de saúde para auxiliar você. Mas eu acho que a gente pode começar esse vídeo dando um pouco de contexto, Então, eu trabalho na área de tecnologia há quase 15 anos, então, para quem trabalha na área de tecnologia, sabe que a gente costuma ter uma carga de trabalho muito grande, No papel é das 9 às 18, mas normalmente a gente vai trabalhar enquanto for necessário. Então, às vezes vai trabalhar até mais tarde, às vezes vai trabalhar até de madrugada, enfim. Então, tem N situações dentro da área de tecnologia, não que não tenham em outras áreas, mas na área de tecnologia a gente tem muito disso, sim. Então, eu já vinha trabalhando há muito tempo com uma carga horária considerável, mas por longos períodos eu fui CLT, então eu tinha a possibilidade de ter férias, eu tinha ali períodos de descanso programados e que a gente conseguia recarregar bem a bateria e estar bem para trabalhar de novo, por mais um período ali. Então, por um longo período isso foi, eu acho que ok, em algum momento, e aí esse momento foi em 2021, eu me tornei PJ. Então eu comecei a prestar serviço como pessoa jurídica porque era a única forma que a empresa, para quem eu iria trabalhar, fazia contratação. Então comecei a trabalhar como PJ e como PJ você deixa de ter, primeiro, vários benefícios. É claro que você passa a ter uma remuneração um pouco mais alta do que você teria CLT, mas você passa a ter muito menos ou nenhum benefício nesse sentido. Então, é você com seu faturamento e organização financeira para deixar tudo equilibrado. Então, dada essa introdução inicial do volume de trabalho e a questão de faturamento, e claro, ao longo do tempo eu venho também criando conteúdo aqui na internet, eu venho trabalhando para monetizar os meus canais para que, primeiro, isso se tornasse uma fonte extra de renda, mas, claro, em algum momento, as rendas minhas online, digitais, elas pudessem se tornar talvez uma renda principal, mesmo que eu continuasse trabalhando com tecnologia. Então, era algo que eu gostava de fazer, de criar conteúdo e de postar, enfim. Eu não era muito fã do Instagram, mas eu gostava de postar, de criar conteúdo, principalmente aqui no YouTube. Então, foi algo que eu sempre curti, assim. E aí, quando foi em 2024, eu já estava numa fase, assim, de muitos desafios e conflitos, no ambiente onde eu trabalhava, muita coisa bagunçada e eu tentando minimamente organizar as coisas, e via sempre uma relutância em colocar as coisas no lugar. Eu não vou entrar muito nos detalhes, mas isso começou a me cansar emocionalmente. Então isso começou a me desgastar muito e, assim, eu não fui a única pessoa a se desgastar nesse sentido. Só que, enfim, continuei ali, com boletos para pagar. E isso foi piorando e assim, já estava complicado levantar para trabalhar, já estava meio desanimado, enfim. Foi tendo uma sobrecarga e aí o primeiro pratinho que começou a cair foi o prato do conteúdo. Então,
eu comecei a criar conteúdo cada vez menos, cada vez mais espaçado, às vezes para não perder a frequência de postagem. Às vezes eu até tentava reestruturar ali, tipo, reeditar um vídeo antigo, alguma coisa assim, mas no fim eu acabei perdendo de fato essa sequência de conteúdos, assim, e às vezes ficava mais de mês sem postar, né? Então acho que foi a primeira coisa que começou a mudar. Uma outra coisa que mudou foi a minha frequência de treinos. Então eu, Emerson, sempre fui aquela pessoa que abria academia. Então, literalmente, por muitos anos eu treinei numa academia, por exemplo, que a moça da limpeza chegava às 10 para 6 da manhã. Muitas vezes, quando ela chegava, eu já estava na porta da academia esperando, porque eu treinava das 6 às 7 da manhã, depois eu tomava banho e ia trabalhar. Então eu tinha que treinar naquele horário, né? Então, muitas vezes podia estar chovendo, garoando, frio, eu estava lá na porta da academia. A hora que ela abria, eu entrava e eu ia treinar, enfim. Então, eu sempre fui muito assíduo nos meus treinos e, com o passar do tempo, esse interesse foi... Eu não vou nem dizer esse interesse, a motivação, a vontade de treinar, ela começou a desaparecer. Então, às vezes eu treinava um mês e parava uma semana, 2. Aí, às vezes eu treinava um mês e parava 3 semanas. Às vezes eu treinava um mês e parava um mês, né? Então, isso foi algo que começou a me chamar um pouco de atenção. E aí, quando foi em 2024, né, que eu já estava no ápice desse estresse, enfim, desse nível de sobrecarga, talvez, né? Acho que muita coisa aconteceu depois também, mas naquele momento também foi um momento de pico, assim. Eu comecei a sentir algumas coisas diferentes, e eu até anotei aqui para eu não falar nada, né, diferente, assim, nada, e não esquecer também. Mas na época eu comecei a sentir fraqueza muscular, eu comecei a sentir dificuldade de concentração, eu comecei a ter esquecimentos, eu comecei a ter palpitação e falta de ar. Então, por uns dois momentos eu tive, né, assim, períodos de falta de ar, fraqueza, e, poxa, passando mal em casa, não sabia o que era, então fui pra ama, e aí chegava lá, não tem nada. Tomava medicação, depois da medicação a pressão subia, então no começo ficavam pensando se eu não era hipertenso, alguma coisa assim, mas não era o caso. E até que um belo dia, um domingo, né, assim, eu passei o sábado, fim de semana, todo já meio mal, com fraqueza, enfim, já com tremores, então eu tinha muitos tremores nos membros, assim, também na cabeça. E aí, num belo domingo, eu comecei a ter dores no peito também. E aí, depois de muita pressão, de muita conversa aí com minha mãe, minha esposa, decidi ir pro pronto-socorro. E aí fui pro pronto-socorro do hospital, falei, pronto, você deve estar infartando, vou morrer. E cheguei no pronto-socorro, fui fazer eletrocardiograma, e aí a moça, né, a enfermeira que me atendeu, ela perguntou pra mim, você é ansioso? Eu falei, não sou não. E ela falou, tá, porque o seu exame tá normal, não tem nada de errado, não tem nenhuma alteração nos batimentos do seu coração, aparentemente tá tudo bem. Mas eu vou encaminhar o seu exame, né, o doutor vai conversar com você. E quando o doutor saiu, ele perguntou a mesma coisa, você é ansioso? E aí ele falou, eu falei que não, né, dei a mesma resposta. E aí ele começou a explicar um pouquinho, né, alguns sintomas da ansiedade e disse para mim que, né, aquela sensação ali de que eu ia morrer, falta de ar, palpitação, podia ser um sintoma de ansiedade. Então eu acabei, ele me recomendou ir a um psicólogo e fazer uma avaliação para entender se podia ser, se não podia ser, enfim. E aí, né, fui lá, marquei uma consulta com um psicólogo. Na época passei com essa psicóloga e ela falou assim, olha, seria importante você também passar com um psiquiatra, por quê? Por mais que a gente inicie um processo de terapia,
o nível né, que você está me relatando de sintomas, talvez você precise também de uma interação medicamentosa, e aí eu não vou poder te ajudar nesse sentido. Então as duas coisas precisam trabalhar em paralelo. Então eu prefiro saber, né, como é que está essa questão pela avaliação do psiquiatra, e depois a gente pensa como direcionar essa terapia. E aí, assim, fiz a consulta com o psiquiatra, o psiquiatra falou, você precisa tomar medicação. E aí eu até falei, poxa, mas não tem nada que eu possa fazer para não tomar medicação? E aí a resposta que o psiquiatra me deu foi, com o tanto de sintomas que você já tem, já passou do limite. Né? Acho que dava para fazer outras coisas antes, mas no estágio em que você está, essa cota já passou, esse limite já passou, então precisa da medicação. Eu fui ainda num outro psiquiatra para fazer ter uma segunda opinião, né? E ele disse a mesma coisa. Então, eu acabei optando e falei, tá bom, né? Quanto tempo eu tenho que tomar remédio, mais ou menos, enfim, já me preparei ali mentalmente e fui assim. E aí, uma das coisas que acabou acontecendo é que eu não gostei muito da psicóloga que eu passei a primeira vez, não. Então eu acabei assim, deixando para lá um pouquinho a terapia, né, e comecei a treinar novamente, comecei a tomar medicação. Eu não vou entrar aqui nos termos da medicação, mas eu comecei tomando, né, uma medicação que não deu muito bem, não. Acabei tendo que trocar a medicação. E aí, com essa segunda medicação, acabei me dando muito bem. E aí, aos poucos, né, isso foi se estabilizando. Então, essas crises de ansiedade que eu comecei a ter com frequência, elas foram diminuindo, até o momento em que eu não tinha crises. Só que, em alguns períodos, eu notava que eu começava de novo querer ter crises, e normalmente isso acontecia nos momentos em que eu parava de treinar. Então foi uma das primeiras coisas que eu entendi é que, primeiro, se você está com sintomas, alguns desses sintomas aqui que eu falei, vale você observar se isso não é, né, sintoma de ansiedade, enfim, e claro, observar e olhar, não pesquisando no Google, mas indo a um profissional de saúde que pode te avaliar, que tem experiência para te avaliar nesse sentido. Então, é importante sim você ir num profissional de saúde, talvez você precise de alguma medicação, e é importante você já iniciar, se você não faz ainda, né, seria importante você iniciar a prática de atividade física, porque isso ajuda muito a controlar os níveis de ansiedade e também, principalmente a musculação, ela tem uma resposta interessante com relação à ansiedade e depressão, por conta dos processos químicos que acontecem, né, dentro do corpo. Isso acaba favorecendo uma melhora também de humor, enfim, liberação de alguns hormônios, dopamina, enfim. Então, eu recomendaria você fazer musculação, mas eu acho que vale qualquer atividade física para que você não fique sedentário, não fique parado. E beleza, tentei equilibrar, tentei continuar, e assim, profissionalmente no trabalho, o mesmo nível de pressão, o mesmo nível de desafio, a mesma desorganização. Então eu continuava exposto aos mesmos estressores, né? Por um certo período eu até mudei um pouco meu contrato de trabalho, passei a estar um pouco mais distante, iniciei, né, o trabalho com um amigo durante esse período também, que era muito, muito bom e muito promissor, assim, e com uma estrutura, com um clima muito diferente, muito positivo. Mas eu ainda estava, né, sobrecarregado, eu ainda estava cansado fisicamente, mentalmente, então eu não estava conseguindo entregar tudo que era necessário. E a gente também, assim, aprendeu que muitas vezes o planejamento que a gente faz nem sempre ele vai acontecer. Então,
né? A gente tinha ali metas e planos financeiros, né? Enquanto parceiros de negócio, que elas não se concretizaram. Então a gente acabou optando por fazer essa pausa, né? E por seguir cada um com as suas atividades e manter a amizade. Então acho que isso é importante também, a gente valorizar as amizades, os relacionamentos acima da questão financeira, né? E eu acabei voltando para esse ambiente que já era, eu vou dizer, meio tóxico, para não polemizar demais o vídeo, mas eu acabei voltando porque, querendo ou não, isso pagava os meus boletos ou paga os meus boletos. Então, voltei, né, a ter mais contato dentro desse ambiente. E aí, ao longo do tempo, eu comecei, não vinha fazendo terapia, depois iniciei o processo terapêutico em 2000, eu não lembro agora se foi ainda em 2024 ou 2025, mas eu acho que foi 2025. Depois de alguns meses já com medicação e treino, ainda assim as minhas doses de medicação elas foram aumentando. E eu falei, não quero ficar aumentando a dose eternamente. Então, cara, o que ainda está faltando eu fazer? Então, iniciei o processo terapêutico. E aí, nesse período, né, nesse intervalo, eu conheci a minha atual psicóloga, porque a gente estava fazendo um projeto na igreja e a gente foi buscar profissionais, né, para palestrar que tivessem, para cada área que a gente ia abordar, tivesse de fato um embasamento profissional e não só o achismo da gente, ou com o olhar da Bíblia, pregando, ou ministrando, ou palestrando, enfim. Então a gente foi em busca de profissionais que pudessem, claro, à luz da palavra, mas também trazer ali um embasamento técnico, científico, enfim, para cada questão que a gente estava abordando. E, né, depois de muitos contatos, acabei encontrando essa psicóloga. Gostei bastante assim, da forma de trabalhar, fiz uma sessão experimental e gostei, assim, acho que teve uma conexão, né? Foi uma coisa que eu não sei se faz sentido, mas eu ouvi e li muitos comentários de vídeos aí na época que eu comecei a procurar de novo também por essa questão de psicólogo. Eu já tinha passado por alguns que não tinha, sabe? Tipo, eu não vou ficar aqui fazendo terapia com essa pessoa, não. E eu via muitas pessoas relatando que exatamente isso, que você precisa ter, de certa forma, uma conexão com a pessoa que está fazendo terapia, né? Que está fazendo ali a terapia. Então, acabei iniciando o processo terapêutico também, eu acho que foi 2025. E aí, claro, você começa a descobrir muitas coisas, o porquê de muitas coisas, né? Você começa a ter que revisitar o seu passado, entender se teve traumas de infância, se teve, enfim, outras coisas, outros fatores que contribuíram para isso. E até aí, tudo bem, eu acho que isso foi melhorando junto com os treinos, junto com a medicação, isso foi melhorando a questão da ansiedade, das crises. Então, eu consegui estar estabilizado no sentido de, ok, eu preciso ter esses 3 pilares funcionando, da atividade física, da terapia e da medicação, mas eu não preciso de nada mais drástico, assim, ou nenhum outro tipo de intervenção. Só que aí eu comecei a notar que esse interesse, por exemplo, pelo treino, ele estava reduzindo. Eu tenho, por exemplo, bateria em casa, eu tenho violão, enfim, tenho instrumentos. E eu comecei a ver que o meu interesse em tocar, ele estava reduzindo. Então, eu comecei a notar algumas coisas diferentes que não estavam necessariamente ligados com ansiedade. E o que me chamou muita atenção, além disso, foi a questão de começar a ter pensamentos de me passar dessa para uma outra, né? Então, tem que tomar cuidado também, porque eu ainda vou pensar onde é que eu vou postar esse vídeo aqui, se em qual canal, no YouTube, enfim, se eu vou pôr no Instagram também. Então, tem que tomar cuidado com os termos por causa da plataforma. Mas eu comecei a
pensar nisso e isso me causou estranheza. Então é óbvio, não foi assim um negócio de vou fazer e tentar nada, mas só o fato de esse pensamento passar pela minha cabeça e eu perceber, isso me ligou um alerta de que tem alguma coisa estranha aqui. Então, quando eu comecei o processo terapêutico, eu tinha feito testes de níveis de ansiedade e de depressão. E no teste de ansiedade tinha dado lá uma pontuação, né, considerável. No teste de depressão tinha dado uma pontuação super baixa, que indicava nenhum indício de depressão, né? E eu resolvi fazer um teste novo. Por quê? Aí eu tava já, né, com essa questão dos... Eu tinha tido esses pensamentos suicidas, eu já não tinha mais prazer em fazer as coisas, em treinar, enfim. Eu já estava muito de saco cheio de adulto mimizento, enfim, eu já estava meio de saco cheio de muita gente, muitas pessoas, não queria ver muita gente, só as pessoas da minha casa. Isso começou a me trazer uma irritabilidade absurda em qualquer situação e uma baixa energia para fazer qualquer coisa, né? Então, quando veio essa questão dos pensamentos aí de me passar, eu pedi para fazer novamente o teste com a psicóloga e aí deu uma pontuação, né, considerável aí de uma classificação de depressão moderada a severa. E, assim, era algo que eu já estava imaginando por pesquisar muita coisa, por sempre estar estudando, mas foi algo que me chamou a atenção e que eu estava assim, enfim, embora esperando, não esperando, né, que isso se confirmasse. Então, passei novamente com a psiquiatra, fui em busca, né, de entender se realmente ia precisar ajustar a medicação, o que a gente ia fazer. Ela me fez mais algumas perguntas, né, entendeu mais algumas coisas e confirmou esse diagnóstico. E acabou introduzindo uma segunda medicação, porque, enfim, tem ainda toda a carga de trabalho, tem toda a questão da atividade física, que eu não estava tão constante assim, então teve vários fatores que ela manteve a medicação para ansiedade, né, e que normalmente é tratada com um antidepressivo, mas introduziu uma segunda medicação, né? E eu estou aí já, na data que eu estou gravando esse vídeo, eu já estou aí há mais ou menos um mês com essa medicação, então já passei um pouquinho da fase dos efeitos colaterais, dos principais, alguns eles se perduram, mas dos principais ali que somem com 15 dias mais ou menos, eu já passei dos principais. E aí toda a medicação, principalmente o antidepressivo, ele começa a fazer efeito a partir de 2 a 4 semanas de uso. Então, assim, estou entrando, né, já notei algumas diferenças, mas eu estou entrando na fase em que os benefícios eles começam a aparecer muito mais. Então, e aí talvez você pode estar se perguntando, né, e o que mudou no seu trabalho, Emerson? Nada. Eu continuo trabalhando por hora a mesma quantidade de horas, a empresa para quem eu presto serviço não tá nem aí se eu tô bem, se eu não tô, e eles nem sabem, talvez vão descobrir assistindo o vídeo, que eu sei que tem gente que assiste o meu canal, é inscrito no meu canal do YouTube, então talvez vão descobrir agora, né? Mas isso me trouxe algumas reflexões, eu acho que esse é o ponto, o grande objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo não é eu vir aqui contar e me lamuriar e dizer, ai meu Deus, como a vida é difícil. Não. O objetivo desse vídeo é fazer você identificando, talvez, por esses sintomas, por esses sinais, que você precisa buscar ajuda profissional. Então, se você precisa buscar ajuda profissional, a primeira sugestão desse vídeo para você é vá buscar ajuda profissional. Ah, eu preciso passar com psicólogo, mas psicólogo é coisa de doido, Emerson. Psiquiatra é coisa para quem tem problema na cabeça. Esse é um grande preconceito que as pessoas têm. De certa forma era algo que eu pensava, né, por muito tempo, mas até entender que
Se a gente tem um problema no coração, a gente vai buscar um cardiologista. Se a gente tem um problema na pele, a gente vai buscar um dermatologista. Se a gente tem, sei lá, um problema muscular ou ósseo, a gente vai buscar um ortopedista. Cada profissional atende uma área do nosso corpo, por exemplo. E a nossa mente, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, por mais que muita coisa seja da nossa alma, mas tudo está ligado, principalmente com o nosso cérebro, que é de onde vão sair ali os impulsos, de onde vai sair toda a parte química e bioquímica, né, de impulsos e comandos para o nosso corpo. Então, se tem profissionais para isso, por que a gente vai no clínico geral e não vai no psicólogo? Por que a gente vai no cardiologista e não vai no psiquiatra? Né? Então, esse tema talvez ele pode ser um tabu para muita gente, ele pode ser um tabu principalmente para você que é cristão, porque a maioria das pessoas cristãs tem um certo preconceito quanto a isso, né? E tendem a espiritualizar tudo. E eu não estou dizendo que não tem questões que são espirituais, mas na maioria das vezes é uma questão de fato emocional, psicológica, que precisa de acompanhamento médico. Então, acho que isso é uma das coisas também que vem mudando a minha percepção e de entendendo também como até tratar e lidar com outras pessoas que passam pelo mesmo problema, porque agora eu sei como é. Né? Então, eu consigo conversar com outra pessoa e entender, saber o que aquela pessoa passa, né? Tendo esse tipo de diagnóstico, porque eu passo por isso, eu já passei por isso, né? Estou passando, então eu sei como o outro se sente. Então, primeira coisa é procure um profissional de saúde, faça uma avaliação, se for necessário, inicie um processo terapêutico, se for necessário tomar medicação, tome a medicação com a prescrição do médico, né, conforme o psiquiatra te indicar. É importante você iniciar esse processo, pratique atividade física, isso ajuda a reduzir o seu nível de estresse, isso ajuda você a ter uma saúde melhor física, né? Isso também acaba ajudando ali no seu bem-estar, na liberação de hormônios como dopamina, enfim. Então, isso traz já os seus benefícios se você está saudável, se você está num estágio em que você precisa de algum tratamento, alguma coisa, isso pode contribuir para uma aceleração ou para uma estabilização do seu quadro. E a outra coisa que eu vou dizer para você é que nenhum CNPJ vale o seu CPF. O que você quer dizer com isso, Emerson? Que não adianta, no final das contas, não adianta você ficar se matando de trabalhar, trabalhando até tarde, trabalhando no final de semana, viajando e fazendo uma série de coisas em que você muitas vezes tira, você deixa de passar tempo com a sua família, com seu cônjuge, você deixa de passar tempo às vezes com você mesmo, né, curtindo, fazendo alguma coisa que você gosta. Se você tem filhos, deixa de passar tempo com seus filhos, porque no final do dia, a empresa para quem você trabalha, ela não vai pensar duas vezes se ela precisar te substituir. Ela não vai pensar duas vezes se você não estiver entregando o resultado em te colocar para fora. Eu fiquei durante esse período, e principalmente no ápice dessas crises de ansiedade, 40 dias sem trabalhar. 40 dias. Sem ter energia, sem ter condições físicas de trabalhar. Até iniciar esse processo de medicação, melhorar, começar a fazer efeito a medicação. Eu não tinha condições de trabalhar. E nesse período, por exemplo, essa empresa para quem eu trabalhei, quando eu fui buscar encerrar o contrato, fui buscar sair dali, tentar sair dali, ninguém parou para pensar sobre isso. Ninguém, se importou, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Não. Eles queriam saber assim, olha, tá acontecendo alguma coisa que a gente possa fazer com que você continue trabalhando, mas você tá brigando com alguém aqui, alguém tá te incomodando? Não, a sua saúde não importa.
Ah, Emerson, mas a minha empresa tem campanhas disso, daquilo. Com raríssimas exceções, muitas vezes esse tipo de programa e de atitude é só para inglês ver. Então é óbvio, eu não vou generalizar, eu sei que tem empresas sérias e que buscam minimamente trazer um bom ambiente para que as pessoas se desenvolvam, para que as pessoas desenvolvam um bom trabalho, né? E tenham um ambiente saudável para trabalhar. Mas também tem muita empresa que passa pano para gente tóxica, para gente que não sabe lidar com pessoas. Então, tem empresa que passa pano, tem empresa que negligencia os sinais, né? Se você tem um cenário em que uma pessoa saiu da empresa e de uma área, por exemplo, né? Uma pessoa sai de uma área, pode ser por qualquer motivo, pode ser porque essa pessoa encontrou algo melhor, pode ser porque ela não gostava mais de trabalhar ali, porque ela não foi com a cara do chefe, pode ser por N situações. Agora, quando você tem 10 pessoas saindo de uma mesma área, alguma coisa está errada ali. E se continua saindo gente, o problema está em alguém que está ficando. Então, e se continua ficando, não é porque ninguém percebeu. É porque as pessoas estão sendo coniventes. Ou porque é mais fácil lidar com um problema dessa forma. Então, nenhuma empresa vale o seu CPF. Isso não quer dizer que você não tem que trabalhar, se dedicar, se esforçar, se profissionalizar, aprimorar os seus conhecimentos, buscar crescer na sua carreira. Se você presta serviço como uma empresa, isso não quer dizer que você também não tenha que buscar melhorar a prestação do seu serviço. É claro que sim, é claro que a gente quer crescer, mas você precisa entender que você precisa pensar primeiro no seu CPF. Você precisa pensar primeiro em você. Você precisa pensar primeiro na sua saúde. Você precisa pensar primeiro na sua reputação. E aí depois você se preocupa com o que isso vai causar de resultado na empresa onde você trabalha. Então, se você for um bom profissional e você estiver bem de saúde, então você vai conseguir fazer um bom trabalho e isso também vai resultar em reconhecimento, em resultados para a empresa, em credibilidade para a empresa. Se você não estiver bem, você vai fazer um trabalho ruim ou mediano e isso também vai impactar no resultado da empresa. Então é importante que você primeiro esteja bem e depois você entregue o resultado que é necessário. E sim, a gente precisa entregar resultado. Eu não estou falando aqui para a gente ser medíocre, para a gente não fazer nada e usar como muleta, não. Mas eu estou dizendo que se você precisa cuidar da sua saúde, então vá cuidar da sua saúde, porque sem saúde você não trabalha. Só que você pode não trabalhar e ainda estar sem saúde, né? Então, cuide da sua saúde, procure um profissional e, enfim, se você está num ambiente tóxico, se você está num ambiente que está te fazendo mal, a minha sugestão para você é saia desse ambiente, mas eu também não estou dizendo joga tudo pro alto e dane-se, não. Se organize, se possível, crie uma reserva financeira, comece a melhorar o seu currículo, comece a ganhar novas habilidades, a desenvolver novas habilidades, para que você consiga sair desse ambiente tóxico, mas a gente sabe que na vida adulta todo mundo tem boleto para pagar, então você saia desse ambiente tendo um outro lugar para você ir, uma outra empresa para você trabalhar, com um ambiente melhor de trabalho, em que você consegue equilibrar um pouco mais a sua vida pessoal, conseguir ter esse acompanhamento, esse tratamento, né? Mas continuando entregando resultado. Enfim, a vida não precisa parar porque você teve um diagnóstico, seja do que for, né? Eu sei, de novo, eu não estou generalizando, eu sei que tem coisas que você tem que realmente interromper tudo para fazer um tratamento, mas nesse caso, dependendo do nível em que você está, você consegue continuar com as atividades. O problema é que você consegue com um nível de entrega menor.
você tem uma dificuldade de se concentrar muito maior, você acaba procrastinando às vezes algumas ações. Então, é importante que você cuide da sua saúde física e mental e também busque ambientes que sejam saudáveis para se trabalhar. Então, se você tem um emprego tóxico, você tem colegas tóxicos, você tem uma liderança tóxica, você precisa começar a se preparar seu LinkedIn, se candidatar a umas vagas e mudar de ambiente, para um ambiente que seja favorável para o crescimento e para a sua estabilidade emocional, para a sua estabilidade intelectual. Então, eu sei que esse vídeo já está ficando bem longo, mas é um vídeo que eu acho que pode ajudar outras pessoas primeiro a entender se o que vem sentindo, né, e que acha que é normal ou acha até que às vezes é alguma coisa mais grave, talvez possa se identificar aí com os sintomas que eu relatei e procurar ajuda, né? O segundo objetivo, como eu falei, é que você procure ajuda. Sem preconceito, sem pensar, mas esse médico é disso. Não, vai procurar um profissional de saúde para que você tenha uma avaliação, para que você tenha um tratamento adequado, né? E lembrar você que você é mais importante do que o CNPJ para quem você presta serviço. No final do dia, quem vai lembrar de você são os seus filhos, são o seu cônjuge, talvez os seus pais, a sua mãe, o seu pai, né, dependendo do relacionamento que você tem, ou se eles ainda estão vivos, é o seu ciclo mais próximo que vai lembrar de você. Quando eu estava dentro de casa tendo crise de ansiedade, quem estava aqui comigo era minha esposa e os meus filhos. Ninguém estava nem sabendo. E mesmo sabendo também não estava nem aí para o que estava acontecendo. Principalmente no ambiente de trabalho. Entendeu? Então, cuide de você para que aí você consiga prestar serviço, você consiga trabalhar e entregar o melhor que você puder. Mas não negligencie a sua saúde. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Eu vinha falando muito aqui sobre ganhar dinheiro na internet, sobre mentalidade, sobre desenvolvimento pessoal. E sim, isso passa por a gente cuidar e lidar com as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então são os assuntos que eu abordo aqui no meu Eu 2.0, que é o primeiro canal que com certeza eu vou postar esse vídeo. Mas, mesmo que você esteja vendo esse vídeo em outro canal, eu recomendo que você procure aí Emerson Oliveira, meu Eu 2.0, e se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez você conheça que esteja passando por esse momento, que esteja passando, né, por esse período de dificuldade. E por último, mas não menos importante, é um momento em que a gente precisa cada vez estar mais próximo de Deus. Então, não tem processo na nossa vida que se supere com mais facilidade do que se a gente estiver em contato com Deus, se a gente estiver com intimidade com Deus. Eu não estou dizendo que a gente não vai passar pelos processos, eu não estou dizendo que a gente não vai ter as dificuldades, mas com Deus do nosso lado tudo fica mais fácil. Então, sim, às vezes a gente vai passar pelas dificuldades, mas ainda assim, né, a gente sai do outro lado porque Ele segura na nossa mão e ajuda a gente a ficar de pé. Então, por hora é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.